Você está procurando um vídeo para poder exercitar a geografia humana para a prova de geografia do IBGE, você encontrou aqui o meu vídeo. Hoje eu vou fazer questões com vocês de geografia humana. E para quem não sabe, essa aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo voltados para geografia da prova do IBGE. E que vai acontecer, né, em poucos dias. E aqui é para você treinar. Eu já fiz outros vídeos que a gente falou ali sobre cartografia, geografia, né, física, e eu tô aqui com uma questão que tanto me pediram sobre população e, né, urbanização. Trouxe 3 questões aqui para vocês de níveis distintos para que a gente possa treinar também geografia humana. Lembrando que eu falei para vocês que a minha aposta, as minhas grandes apostas para a prova do IBGE vai ser cartografia e população, mas obviamente a gente não pode deixar de estudar os outros temas. Todos são extremamente importantes, relevantes, mas estou aqui com essas 2 grandes apostas, até mesmo porque a gente vai vivenciar esse tipo de informações que a gente está aprendendo aqui, né? Geografia é isso, é muito dinâmico e, né, tá sempre contextualizado. Às vezes a gente pode ver uma questão que tenha 2, 3 temas na mesma questão, tá? E é isso. Se você tá gostando aí dessa série de vídeos, deixe seu comentário aqui embaixo, porque é extremamente importante para mim. Essas questões, elas fazem parte de um grande e-book com mais de 100 questões voltadas para a prova de geografia do IBGE, e o link do e-book tá aqui embaixo, né, na descrição. Então, se você quer continuar estudando com questões comentadas, iguais a essa, no mesmo nível, né? Na verdade, são vários níveis de dificuldade. Tá aqui o link para você conseguir. Vou aproveitar e convidá-los para estar comigo nas minhas outras redes sociais, meu Instagram, né, @profjessicafontes, e no TikTok eu também estou produzindo conteúdo por lá, @profgé. E aí, gente, vamos falar de geografia todos os dias, tá? Então, bora fazer a primeira questão? Ele fala o seguinte: o Brasil passa por um processo acelerado de transição demográfica. Quando a gente está falando sobre transição demográfica, a gente está falando, né, de um conceito que fala sobre as transformações nas taxas de natalidade e taxa de mortalidade que vão refletir no crescimento vegetativo. Taxas de natalidade, né, a gente tem ali quantidade de pessoas que estão nascendo, mortalidade, pessoas que estão morrendo, e o crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, né? Quando a gente fala sobre transição demográfica, a gente está falando sobre esse gráfico que mostra essas transformações, tá? Então, a gente tem ali uma fase de pré-transição, na qual eu tenho altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Em compensação, o crescimento vegetativo vai ser baixo, né? Se está nascendo muita gente, mas morrendo muita gente, né? O crescimento da população vai ser mais baixo, tá? O crescimento da população, ele pode também ser avaliado a partir da taxa de saldo migratório, então imigração menos imigração, mas aqui especificamente o crescimento vegetativo, ele só leva em consideração a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? Na fase de aceleração demográfica, eu vou ter uma diminuição da taxa de mortalidade, né, devido aos avanços sanitários e os avanços médicos, né, em termos de vacina, antibióticos, remédios, etc., né, higiene. Então, eu vou ter uma redução muito drástica da taxa de mortalidade, porém, eu vou manter as taxas de natalidade mais altas, né? Para eu diminuir as taxas de natalidade, eu preciso ter uma mudança estrutural na sociedade. Então, eu preciso, por exemplo, popularizar métodos contraceptivos, eu preciso aumentar planejamento familiar, eu preciso, por exemplo, mudar a estrutura da população em termos de moradia. Então, a população ela precisa ser uma população mais urbana do que rural. Então, são mudanças que levam muito mais tempo do que, por exemplo, mudanças na questão de higiene. Lembra da época da Covid? Diminuir a mortalidade da Covid era, né, no início era lavar a mão, usar máscara, distanciamento social, né, distanciamento físico. Então, a partir disso, a gente já tinha uma redução da taxa de mortalidade por Covid. Para eu reduzir taxas de natalidade, não, eu tenho que mudar muitas coisas na sociedade. Eu preciso, por exemplo, aumentar a escolarização da mulher. Essa mulher ela tem que trabalhar mais, então ela precisa estar mais ativa no mercado de trabalho. Ou seja, eu preciso ter uma mudança social
tá? Então, por isso que na fase 2 a gente tem uma redução drástica da taxa de mortalidade com a manutenção das taxas de natalidade mais altas, né? Então, a gente consegue ver aqui. E aí, ela vai caindo, obviamente, porque eu tô tendo mudanças na sociedade. Esse aqui é o crescimento vegetativo, tá? Aqui é o crescimento vegetativo. Então, eu consigo ver aqui a diferença. E às vezes, nessa fase de pré-transição, porque a gente chama de transição a partir da fase 2, né? Então, aqui eu tenho a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Você vai ver, pode ser que você veja aí em alguns livros, em alguns sites, já a fase 5, mas nenhum país chegou nessa fase 5, tá? E aí, o que acontece? O Brasil vai viver esse momento de aceleração demográfica bastante consonante com o resto do mundo, tá? Pelo menos o Brasil, nesse sentido de país emergente, a gente vai viver essa aceleração demográfica principalmente ali na metade do século XX. O Brasil tá na fase 3, tá indo para 4, e a fase 3 ele mostra pra gente uma redução da taxa de natalidade com a manutenção da taxa de mortalidade, né, com taxas baixas. Então, por exemplo, popularização de métodos contraceptivos, aumento da urbanização, aumento do planejamento familiar, né, entrada, né, inserção e a manutenção da mulher no mercado de trabalho. Cada vez mais mulheres estão, né, ocupando postos de empregos formais. Antigamente a gente tinha uma sociedade na qual a mulher ela tinha um papel social mais familiar, de uma certa maneira, né? E, obviamente, a gente tá falando aqui de todas as camadas populares, porque antigamente as mulheres pobres já trabalhavam, né? Isso não é uma mudança tão grande assim, mas, de uma certa maneira, a gente tá aumentando em termos de porcentagem total, tá? E na fase 4, a gente tem manutenções de taxas de natalidade baixa, manutenção de taxas de mortalidade baixa. Em algum momento, as taxas de mortalidade podem ser maiores do que a taxa de natalidade. Isso vai fazer com que a gente tenha a desaceleração demográfica, tá? Ou seja, tá morrendo mais do que tá nascendo. E aí a gente vai começar a diminuir esta população até que numa fase 5, né, o país ele consiga ali fazer alguma estratégia de natalidade e aí volta a gente ter o crescimento da taxa de natalidade, tá? Lembrando que taxa de natalidade e taxa de fecundidade são coisas diferentes, tá? A taxa de natalidade, ele tá falando ali a taxa de natalidade, ele tá falando ali do concreto, né? Então, quantos bebês estão nascendo. Já a taxa de fecundidade, ela faz uma projeção de quantos filhos uma mulher pode ter em sua idade fértil. Então, aqui é uma projeção, por exemplo, a projeção do Brasil, ele tá ali por volta de 1,56, 1,57. Isso significa que, matematicamente falando, uma mulher ela vai ter em sua idade fértil como projeção entre 1 a 2 filhos, como é 1,57, ainda está mais próximo do 2 do que do 1. Então, é entre 1 a 2 filhos, com predominância de 2 filhos, tá? O cada 1,57. Mas a partir do momento que a gente entra no 1,5, é entre 1 a 2 filhos, com predominância de um filho. Por exemplo, na Coreia do Sul, a gente tem uma taxa de fecundidade 0,8. Ou seja, a mulher sul-coreana ela está tendo entre 0 e 1 filho, com predominância de um filho. Isso já são taxas de fecundidade bem baixas, tá? Por que bem baixas? Porque a gente já está abaixo da taxa de reposição, que é 2,1. Ou seja, o ideal era a mulher ter ali, em média, 2 filhos, tá? Mas, professora, a minha vizinha tem 4 filhos. Gente, a taxa de fecundidade é uma média, tá? Então, enquanto tem gente tendo 4, 5, 6 filhos, a gente tem muitas pessoas tendo nenhum filho, tá? Então, a gente faz uma média, isso é uma projeção, ok? E é por isso que o Brasil, ele tá dentro, pelo menos a partir do último censo que a gente teve, o Brasil tá com uma das menores taxas de fecundidade da história, ok? E a gente tá com uma das menores taxas de crescimento vegetativo também. Isso no futuro ele pode causar impactos para a gente, principalmente na questão da reposição do que a gente chama de população economicamente ativa. Se cada vez mais mulheres estão tendo menos bebês, daqui a 18 anos, né, quando esse bebê se torna uma população em idade ativa,
eu vou ter uma população economicamente ativa, aquela que gera renda, aquela que trabalha, menor, tá? Ah, professora, mas vai ser mais empregos. Bem, a gente está passando também por uma transformação tecnológica muito grande, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. E, paralelamente, a gente também tem que pensar que a transição demográfica, ela envolve também aumento da expectativa de vida do brasileiro. A gente está cada vez mais ficando mais idoso, então cada vez mais tem mais velhinhos nesse país, tá? E a gente precisa de previdência social. Então, se eu tenho uma redução de uma população economicamente ativa e um aumento de uma população idosa, que é uma população inativa, eu posso causar um colapso econômico, principalmente na questão associado ao sistema de aposentadorias. Então, a gente vai precisar rever muitas coisas no nosso país. Por sinal, vários países já estão passando por esses desafios, né? Além da adaptação da cidade a essa população e etc. Tá bom? E aí, vamos discutir aqui algumas questões, tá? O Brasil passa, então, por um processo acelerado de transição demográfica. Então, a partir do 2 aí, a gente já está vivendo uma taxa de natalidade bem baixa, uma taxa de mortalidade também bem baixa. Obviamente, podemos ainda alcançar bem baixas, né? Assim, no que o Brasil tinha no passado, tá? Uma das principais consequências desse fenômeno observado nas últimas décadas é o seguinte: aumento expressivo da taxa de fecundidade. Não, a gente está tendo uma diminuição da taxa de fecundidade devido à melhoria no sistema de saúde. Melhoria do sistema de saúde está, na verdade, mais associado à questão de mortalidade do que propriamente taxa de fecundidade, mas de uma certa maneira pode também estar associado ali, né? O fenômeno do bônus demográfico. Bônus demográficos vocês também podem ver aí com o nome de janela demográfica. Janela demográfica. A janela demográfica, ela nada mais é do que um fenômeno na qual eu tenho uma população economicamente ativa maior do que uma população economicamente inativa, tá? Isso aqui, ou seja, tem mais gente trabalhando, tem mais gente gerando riqueza, procurando emprego do que pessoas inativas, né? Crianças e idosos. Então, esse é o melhor momento, por exemplo, para um país crescer, porque aí eu posso, né, conseguir uma gordurinha para o sistema previdenciário, já que dentro do Brasil o sistema previdenciário, ele é basicamente o seguinte: eu sou população economicamente ativa, então eu estou ali contribuindo para o sistema de previdência. O dinheiro que eu coloco é o dinheiro que vai ser o pagamento dos aposentados hoje, tá? Então, por exemplo, meu pai é aposentado, a aposentadoria dele vem, né? O dinheiro da aposentadoria dele vem da contribuição de população economicamente ativa, ou seja, minha, por exemplo, tá? Obviamente que a gente está falando de um contexto de população total. Então, se tem mais gente trabalhando do que gente não trabalhando, no caso de que precisa desse sistema previdenciário, né, esse seria o momento para a gente poder conseguir ali um dinheiro a mais, né, para poder colocar ali, para que no futuro isso não seja um problema. Só que a gente já está passando por reformas da Previdência, ou seja, aumentando a idade mínima, né, de aposentadoria. Então, já configura que a gente tem um problema no sistema previdenciário, mas não é dado por essas questões, né? Tem a questão, para quem já assistiu alguns vídeos meus no passado, já falei, por exemplo, da questão do roubo do INSS, né? A questão do sistema de corrupção, má administração, que é de décadas. Então, isso já causa, né, de uma certa maneira, problemas do sistema previdenciário já hoje, né? Coisa que a gente deveria estar se preocupando só no futuro, já é um problema pra gente agora, tá? O fenômeno do bônus demográfico, onde a proporção de pessoas ativas é maior do que as dependentes. Então, tá aqui o nosso gabarito letra B. O estreitamento do topo da pirâmide etária. Para quem não sabe, a pirâmide etária é um gráfico na qual, vou botar aqui de país subdesenvolvido, né? Que tá ali na fase 1 a 2 da zona de transição demográfica. A base, a gente tem crianças e jovens, né? No meio, jovens adultos, e no topo, né, eu tenho os idosos. Vou botar aqui jovens adultos, adultos e idosos.
Então, quando eu tenho um país que está ali no início, né, do gráfico de transição demográfica, em fase de pré-transição, início da transição demográfica, eu tenho taxas de natalidade muito altas, né? Então, eu tenho uma base muito grande também. Quando a gente tem, por exemplo, países que já estão passando ali pela fase final da 3, indo para 4, a gente vai ver uma inversão da pirâmide etária, na qual a base já é muito estreita e o topo ele já vai ser mais espesso, né? Ele vai ser maior. O que isso significa? Se eu tenho um topo menor e aqui são idosos, eu tenho menos idosos nessa sociedade. Nessa sociedade aqui, eu já tenho mais idosos. Então, significa que eu tenho uma maior expectativa de vida. Então, o estreitamento do topo indica uma redução na expectativa de vida. No Brasil, ele está falando do Brasil nas últimas décadas, não é isso. A gente está aumentando a nossa expectativa de vida, então a nossa pirâmide ele está com um topo maior, não está tendo estreitamento. O que está tendo estreitamento na nossa pirâmide etária é a base, tá? Hoje, a pirâmide etária do Brasil ela é maior no meio, porque a gente é um país com mais quantidade de jovens e adultos, e a gente tem um espessamento maior do topo, tá? Em compensação, a gente tem uma pirâmide, desculpa desenho mal, né, gente? A gente tem um estreitamento dessa base. Então, a base está diminuindo, significa que a gente está tendo uma redução da taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Ainda o meio é mais gordinho, exatamente porque a gente está tendo mais jovens e adultos, como um reflexo das altas taxas de natalidade do passado. Mas, né, a tendência é que no futuro a gente tenha uma pirâmide invertida, tá? A explosão do crescimento vegetativo causado pela queda acentuada da mortalidade infantil. A gente já passou há muito tempo por essa explosão do crescimento vegetativo, metade do século XX, né, ali pós Segunda Guerra Mundial, vai ser o momento onde a gente vai viver a nossa explosão mesmo do crescimento vegetativo. Então, vai ser uma reposição populacional muito grande, mas pelo menos ali, desde a década de 90, tem marcado um momento, né? A gente está marcando momentos de diminuição de taxa de fecundidade, etc. Tá? Também porque a gente teve o Brasil se tornando um país urbano, melhoria no sistema sanitário do Brasil, da questão de medicina, etc. Tá? Então, a gente não está vivendo essa explosão de crescimento vegetativo. De fato, a gente teve uma acentuada diminuição da mortalidade infantil. Geralmente, quando a gente avalia a mortalidade, a gente vai avaliar a mortalidade infantil. Mas, apesar de a gente ter diminuído bastante, o Brasil ainda tem taxas de mortalidade infantil altas se comparado, por exemplo, a países, né, centrais, países europeus e etc. A gente ainda tem aí uma tarefinha a ser concluída. Tudo bem? O Brasil atravessa uma transição demográfica acelerada, novamente a gente vai falar sobre questão de população, tá? Que altera profundamente a pirâmide etária, várias discussões que a gente já teve, como por exemplo, né, redução de taxa de natalidade, que vai diminuir a base, aumento da expectativa de vida, que vai aumentar o topo, né, até chegar um momento, né, num futuro bem próximo, que a gente vai ter a inversão da pirâmide etária, o fechamento da janela demográfica, etc. E impõe desafios ao Estado. Que desafios são esses, né? Se eu tenho uma diminuição da taxa de fecundidade, né, e consequentemente uma diminuição da taxa de natalidade, eu vou ter diminuição da população economicamente ativa no futuro, como eu falei para vocês. Se eu tenho um aumento da expectativa de vida, eu tenho que ver, né, e paralelamente esses fenômenos acontecendo, né, concomitantemente. Eu tenho que ver desafios associados ao sistema previdenciário, né? A gente tem que olhar para a cidade como uma cidade que precisa ser adaptada, né, para essa população idosa, né? A própria sociedade tem que começar a se adaptar mais para esse envelhecimento. Sobre o atual momento demográfico e suas implicações socioeconômicas, meio aqui radinho, a cidade alternativa correta. O bônus demográfico foi o nome, acabou, acho que deu um probleminha aqui nos acentos, tá? É um fenômeno permanente que decorre da queda de mortalidade infantil, permitindo ao país manter um crescimento econômico sustentado sem reformas estruturais. Queridos, nada a ver aqui com nada, né? O bônus demográfico, ele não é isso, não é um fenômeno permanente. O nosso bônus, ele está acabando, estamos fechando a nossa janela para o momento em que a gente vai ter mais gente dependente do que independente. Então, a razão de dependência aí vai aumentar, tá? A redução da taxa de fecundidade para níveis abaixo de posição, como eu falei para vocês, né? 2,1, isso aqui seria o ideal,
tá? Para uma sociedade crescer saudavelmente. Por que 2,1? 2,1, a taxa de fecundidade, significa que a mulher está tendo entre 2 a 3 filhos com predominância de 2 filhos. Então, no mundo ideal, a gente teria um filho para repor o pai e um filho para repor a mãe, tá? Garante de imediato a estabilização do gasto. Garante de imediato, eu sempre falo para vocês terem esse cuidado, né? De imediato, a estabilização do gasto público com a Previdência Social. Não necessariamente, tá? Principalmente que a gente tem que olhar para o passado, né? Se teve uma redução da taxa de fecundidade, menos que a taxa de reposição, né? A gente não vai conseguir essa estabilização de imediato. Pode ser que no futuro, né, a gente equilibre e aí ok. Mas também não é isso. A transição, essa aqui é um pouquinho mais complicada e, por sinal, é o nosso gabarito, tá? A transição epidemiológica, ou seja, antigamente a gente tinha muito mais epidemias. Então, a gente conseguiu combater isso, né? Essas doenças que atacavam toda a população, com vacinas, com uma estruturação melhor do sistema de saúde. Mas por que então, né, com o sistema sanitário? Então, por que a gente continua tendo, né, problemas associados, né, doenças? Porque foi substituída, a gente já não vive mais surtos epidemiológicos, porque a gente melhorou, né, o sistema sanitário, o sistema de higiene, mas a gente ainda enfrenta questões, né, no sistema de saúde. E aí, provavelmente, porque a gente teve uma substituição desse tipo de doenças por outras doenças. Então, a transição epidemiológica concomitante à demográfica, ou seja, a gente foi, né, avançando na transição demográfica, diminuindo a taxa de mortalidade, porque a gente foi vencendo, né, as epidemias, caracteriza pela substituição de doenças infecto-contagiosas por doenças crônicas degenerativas, né, doenças que são não mais coletivas, né, mas doenças que são mais individuais. Então, a gente passa a ter um outro tipo de desafio, exigindo uma reestruturação do sistema de saúde pública, e aqui verdade, tá? O rápido envelhecimento da população brasileira é compensado pelo aumento do saldo migratório positivo, que repõe a mão de obra jovem necessária para os setores de serviços. Então, a gente ainda não tem esse aumento do saldo migratório positivo, que é quando emigra mais do que imigra. O Brasil, nos últimos anos, tem perdido muita mão de obra por causa da imigração, né, de brasileiros que estão saindo. Ou a gente pode também fazer uma avaliação, né, de estado para estado. Tem estados que já apresentam saldo migratório positivo, né, ou seja, tem a chegada de mais gente do que saindo. A gente vê em algumas áreas isso mais do que outras. Então, por exemplo, o Sudeste ainda é uma área extremamente emigratória, tá? Mas, por exemplo, a gente não vai ver isso como um contexto geral do Brasil, né? Principalmente nessa questão, quando ele avalia sobre a reposição de mão de obra jovem necessária para o setor de serviços, tá? Também porque o setor de serviço, que é o setor, né, de comércio e serviço, é o setor terciário, a gente ainda tem muita mão de obra sendo aplicada nesse setor, tá? Tanto que muitas vezes a gente vai viver um desafio chamado de hipertrofia do terciário. A gente vive aqui, ó, a hipertrofia do terciário, porque esse terciário, ele tá inchado ainda tem muita mão de obra, hipertrofia do terciário. E até mesmo a maior parte da população economicamente ativa do país tá dentro desse setor. Se ele estivesse falando de outros setores, a gente poderia ficar mais em dúvida, tá? Mas é isso, show? Última questão aqui para vocês, falando sobre urbanização. O processo de urbanização no Brasil, tá? Foi um processo de urbanização até de uma certa maneira tardio, se a gente for considerar todo o Brasil, tá? Apesar de algumas áreas já serem urbanizadas, terem manchas urbanas pelo menos desde o século XVI, durante o início do processo de colonização. Então, por exemplo, as vilas e as cidades coloniais já eram manchas urbanas,
dentro do processo de colonização, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Aracaju também, cidades no Nordeste, mas como um fenômeno, né, o processo de urbanização ele é do século XX e ele vai acompanhar, né, o processo de industrialização do Brasil, ele vai ser consequência do processo de industrialização tardio do Brasil e do êxodo rural, né, consequente dessa industrialização, já que cidades começaram a se tornar muito mais atraentes do que o campo. Então as pessoas passaram a ir para as cidades, né, para poder ir atrás de emprego, etc, tá? O processo de urbanização no Brasil, intensificado na segunda metade do século XX, apresenta características ímpares que refletem a complexidade do território. Então, a nossa urbanização, de uma certa maneira, foi tardia, mas foi extremamente rápida. Se a gente começar a avaliar que o nosso processo de urbanização ele começa a acelerar a partir da década de 40 e na década de 70 o Brasil já era um país urbano, a gente vivenciou a urbanização em menos de 50 anos. Então, isso foi muito, muito rápido, que vai trazer diversos desafios. Uma urbanização muito rápida traz uma urbanização anômala, complexa, desestruturada, cheia de problemas, né? Trazendo aí um fenômeno chamado de macrocefalia urbana, tá? Então, quando a gente tem um processo de urbanização tardia, principalmente urbanização rápida, a gente vai ter esse processo de macrocefalia urbana, tá? São esses problemas que a gente encontra na cidade, uma cidade inchada, uma cidade poluída, com muitos problemas ambientais, com violência, com tráfego, com falta de mobilidade urbana, né, com segregação socioespacial, com favelização, com muita periferização. Sobre a dinâmica das metrópoles, e aí a gente vai pensar na metrópole a partir do processo de metropolização. Metrópoles e cidades, né, são de uma certa maneira diferentes. A metrópole é uma cidade que ela polariza mais, ela é mais densa em termos de população, etc. Sobre a dinâmica das metrópoles, estruturação da rede urbana contemporânea e cenário alternativa correta. A macrocefalia urbana, né, acabei de falar aqui para vocês, é o resultado, né, dessa deficiência em termos de planejamento e estruturação, né, da malha urbana. É uma característica superada? Não, tá? Não foi superada. E a gente tem, é um grande desafio, né, em termos de convivência dentro do sítio urbano, todos os problemas que ela causa, né? Então, a questão de violência, de poluição, de segregação, de favelização, tá? De muitas coisas, ok? A rede urbana brasileira é articulada por uma hierarquia, onde as regiões integradas de desenvolvimento representam uma estratégia de gestão para aglomerações que ultrapassam fronteiras estaduais, exigindo cooperação federal. Nosso gabarito está aqui na letra P, tá? Vale a pena, então, falar para vocês o seguinte: a rede urbana, ele é esse complexo de interações e integrações entre cidades que são mais importantes do que outras porque têm funções diferentes. Então, eu tenho cidades com funções diferentes dentro da malha urbana brasileira, né, da rede urbana brasileira. E essas funções, elas podem ser funções mais importantes do que outras. Então, a gente vai pensar numa rede mesmo, onde eu tenho nós. E os nós dessa rede são as cidades. Então, eu tenho nós maiores e nós menores, tá? Então, esses nós maiores, eles vão trazer pra gente o que a gente chama de hierarquia urbana. Então, dentro da hierarquia urbana, eu tenho cidades mais importantes do que outras, tá? Principalmente associado à função que aquela cidade tem dentro do território brasileiro. E aí, por exemplo, no topo da hierarquia urbana brasileira, a gente tem as metrópoles nacionais, que são metrópoles que conseguem predominar, polarizar todo o território brasileiro. E a gente ainda tem o que a gente chama de a grande metrópole nacional, que é São Paulo, tá? Então, trouxe aqui para vocês como que a gente traz essa hierarquia urbana. No topo, a gente tem a metrópole nacional. Abaixo da metrópole nacional, ou seja, que são metrópoles, são cidades que conseguem polarizar todo o território brasileiro, ou seja, que conseguem influenciar todo o território brasileiro, seja em quaisquer dimensões, então, na questão de educação, na questão de financeira, administrativa, tá? Então, aqui a gente tem 3 grandes metrópoles nacionais, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A gente tem as metrópoles regionais, que elas conseguem
polarizar a região, os centros regionais, cidades locais e as vilas. Só cuidado, gente, para vocês não confundirem que metrópole regional, toda metrópole regional vai ser a capital daquele estado. Tem capitais que não conseguem ser metrópoles regionais. Então, por exemplo, metrópoles regionais da região norte. Eu tenho Belém e eu tenho Manaus. Mas, por exemplo, Rio Branco não é uma metrópole regional da região norte, tá? E aí, a gente tem o esquema clássico, que era antes dos avanços das telecomunicações e dos transportes, na qual, para eu sair, por exemplo, de uma vila, eu chegar à metrópole nacional, eu precisava alcançar cada estágio da hierarquia urbana e hoje eu não tenho mais isso. A partir da cidade local, eu tenho acesso à metrópole nacional. Como que eu vou ter acesso? Através, né, do avanço das redes de telecomunicações e do avanço das redes de transporte. Então, eu ir para uma cidade local, eu já posso ter um aeroporto que me leve diretamente para uma metrópole nacional, algum sistema rodoviário que me faça alcançar ali. E eu também tenho um sistema de informação que consegue consegue me dar acesso, né, à metrópole nacional. Então, seja com redes sociais, seja com Google, etc. Tudo bem? Nas vilas, que são áreas muito, muito pequenas, núcleos urbanos muito, muito pequenos, talvez eu tenha essa deficiência, né, de conseguir chegar à metrópole nacional, porque geralmente são áreas mais afastadas, muitas vezes a gente tem áreas com uma deficiência na questão do sistema elétrico, no sistema, né, de internet, etc. Ok? Então, aqui eu tenho esse hierarquia urbana, tá? Aqui mostrando para vocês um mapa da hierarquia urbana brasileira, mostrando aqui para vocês, né, a grande metrópole nacional, as metrópoles nacionais, né, aqui Brasília, Rio de Janeiro. São Paulo acaba sendo a grande metrópole nacional, porque é a maior cidade que nós temos, em termos de pessoas, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem por volta de 12 milhões de habitantes, então é a única cidade que a gente tem mais de 10 milhões de habitantes, é a única mega cidade, ela sozinha sendo uma mega cidade no Brasil. A gente tem outras metrópoles, né? Então, que também se caracterizam, e aqui centros regionais, capitais regionais e etc. E existe esse conceito, né, de RID, de região integrada de desenvolvimento, mas para a gente entender a RID, dentro da rede urbana brasileira, a gente precisa entender o que é região metropolitana. Quando a gente teve as pessoas chegando nas cidades centrais, né, nos grandes núcleos urbanos, esses núcleos urbanos foram ficando adensados e caros também. Então, muitas vezes a gente não tinha acesso a essa cidade central. E aí, na formação dessa cidade central, no processo de desenvolvimento dessa cidade central, essa cidade central foi se tornando uma metrópole, tá? E a partir disso, ela foi influenciando a formação de outras cidades. Então, não é sempre assim, mas vamos entender como um grande organismo vivo, né? Então, aqui, por exemplo, a cidade A, ela conseguiu polarizar a formação da cidade B, da cidade D, da cidade E, da cidade F, da cidade G, e não necessariamente precisa estar ali ligada, conurbada a ela. Por exemplo, ela poderia ter aqui, ó, G, H, I, e mesmo assim a formação dessas cidades, elas estão ligadas com a polarização da cidade central A, tá? Isso aqui, então, foi se formando ao longo do processo de urbanização brasileira, até que percebeu que os desafios que a cidade central A ela enfrentava muitas vezes eram importados desses outros municípios, dessas outras cidades, né? Os desafios que eram enfrentados por esses municípios eram importados da cidade central A. Então, a gente precisava, na verdade, gerir não somente a cidade A isolada, mas a cidade A, né, integrada e conectada com os outros municípios, né, próximos a ele, tá? E aí, muitas vezes, a gente tem até mesmo uma conexão, que é uma conexão associada às pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas moram nas cidades em volta da cidade central e elas vão trabalhar na cidade central e elas voltam. Então, essas cidades, elas são altamente conectadas, altamente integradas. E aí, então, vai surgir o conceito de região metropolitana, que é um conjunto de municípios, né? Então, aqui o município B, C, D, E, integrados socioeconomicamente, interligados socioeconomicamente a uma cidade central,
e eles têm que ser contíguos, ou seja, próximos geograficamente falando, e que eles compartilham ali da mesma infraestrutura, compartilham ali dos mesmos desafios. Então, a região metropolitana, ela surge. E aí, na década de 70, a região metropolitana, ela surge como um mecanismo administrativo, tá? Então, em 1973, surge aí como um conjunto, como um mecanismo para a gente administrar essa malha urbana, tá? Então, ele surge como mesmo algo voltado para a gestão do território. E aí, né, a gente tem a complexificação. Da década de 70 é o momento que o Brasil se torna um país urbano e a gente tem a complexificação dos processos urbanos. E aí vai surgir a RID, tá? A região metropolitana, inicialmente, ela vai ser de aparato federal, então é o governo federal que gere, né, faz a gestão das das regiões metropolitanas. Hoje quem faz é o Estado. Então, por exemplo, a região metropolitana do Rio, a Grande Rio, quem vai gerir a região metropolitana do Rio, ou seja, todos os municípios ligados ao Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro é o governo estadual. Então, em termos de violência, em termos de contratação, sei lá, de policiais, de aumento de escolas, né, em todo esse contexto, vai ser o governo estadual. Mas as redes ainda são federais. E o que são as redes? Muitas vezes, o processo que une esses núcleos urbanos é um processo chamado de conurbação, que é o seguinte: eu tenho aqui uma área A, eu tenho uma área B, e elas vão crescendo, né? Elas vão se horizontalizando, até que chega um momento que elas se encontram. E eu perco, né? Aqui eu tenho uma área conurbada. Que eu perco, né, o limite físico. Eu tenho uma área A, eu tenho uma área B, elas vão crescendo e elas se conectam. Então, eu perdi o limite físico. Onde está o fim do A? Onde está o começo do B? Muitas vezes a gente vive isso, a gente nem percebe. Eu saio de um bairro e entro no outro, eu não sei quando eu tô saindo de um bairro e entrando no outro. Isso acontece porque tá tudo conectado. Eu tô numa cidade, né, que é muito conurbada uma outra. Eu saio de uma cidade e eu entro em outra cidade, eu não sei exatamente quando eu tô entrando e tu tá saindo. Exatamente porque tá tudo conectado, tá bom? E aí, a gente chama esse processo de conurbação. Então, a gente tem... Isso é algo que foi instantâneo, né? Que foi espontâneo, na verdade. Não instantâneo, espontâneo. E às vezes isso acontece, mas a cidade A e a cidade B, elas pertencem a estados diferentes. E aí, qual é o estado que vai tomar conta disso? Então, eu vou criar a RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento, quando eu tenho uma região metropolitana, mas um ou mais municípios dessa região metropolitana fazem parte de estados diferentes. Então, quem cuida é o governo federal, tá? Então, é isso. Show? O processo então aqui, de fato, né, a rede urbana brasileira é articulada por uma hierarquia, ok? Onde as regiões integradas de desenvolvimento representam uma estratégia de gestão. Ela é uma região metropolitana, então a região metropolitana é um mecanismo de gestão para aglomerações que ultrapassam fronteiras estaduais, exigindo cooperação federal, tá? O processo de conurbação no Brasil ocorre exclusivamente no interior das unidades de federação? Não. Ocorre em todos os lugares, mas principalmente nas grandes cidades. O fenômeno de desmetropolização, que é o aumento das cidades médias. Então, nos últimos anos, a gente vem passando por um processo de desmetropolização muito forte. As pessoas estão fugindo dos problemas das grandes cidades, então, da poluição, da violência, etc. E a gente está vendo também uma migração, por exemplo, dos postos de empregos para cidades menores, fazendo com que as cidades médias, que são aquelas cidades com até 500 mil habitantes, elas comecem a crescer, tá bom? Então, de fato, aqui, gabarito letra B. E aí? Conseguiram fazer? Depois deixa aí o feedback para mim, que é extremamente importante. Vejo vocês amanhã, né? Porque a gente está aqui numa semana falando sobre IBGE. Se vocês quiserem um tipo de questão específica, um tema específico para trazer aqui, deixa aqui para mim nos comentários, que é extremamente importante para a prof. Vejo vocês numa próxima. Até mais.